Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 76, dia 7 de outubro de 2023. Advertências e encorajamentos. Lucas capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois, não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, 1 a 7. As palavras que iniciam este capítulo são muito marcantes quando consideramos seu conteúdo. É-nos dito que uma multidão de muitos milhares se reuniu, de modo que eles estavam pisando uns nos outros. E o que nosso Senhor faz? Ao ouvir esta multidão, ele adverte contra os falsos mestres e denuncia os pecados dos tempos em que ele viveu impiedosamente, sem vacilar e sem parcialidade. Esta era a verdadeira caridade. Isso estava fazendo o trabalho de um médico. Este era o padrão que todos os seus ministros pretendiam seguir. Bem teria sido para a igreja e para o mundo se os ministros de Cristo sempre tivessem falado tão clara e fielmente como seu mestre costumava fazer. Suas próprias vidas poderiam ter se tornado mais desconfortáveis por tal curso de ação, mas teria sido muito mais úteis para as almas. A primeira coisa que exige nossa atenção nesses versículos é a advertência de Cristo contra a hipocrisia. Este é um aviso cuja importância nunca pode ser superestimada. Foi entregue por nosso Senhor mais de uma vez durante seu ministério terreno. Destinava-se a ser uma advertência permanente para toda a sua igreja, em todas as épocas e em todas as partes do mundo. Foi feito para nos lembrar que os princípios dos fariseus estão profundamente arraigados na natureza humana e que os cristãos devem estar sempre em guarda contra eles. A hipocrisia é um fermento sutil que o coração está sempre pronto para receber. É um fermento que, uma vez recebido no coração, infecta todo o caráter do cristianismo de um homem e de uma mulher. Desse fermento, diz nosso Senhor, em palavras que muitas vezes devem soar em nossos ouvidos: deste fermento, cuidado. Vamos sempre pregar esta cautela em nossas memórias e vinculá-la em nossos corações. A praga está ao nosso redor por todos os lados. O perigo está em todos os momentos. Qual é a essência do romanismo, do formalismo e do cerimonialismo? O que é tudo isso, senão o fermento dos fariseus sob uma forma ou outra? Os fariseus não estão extintos. O farisaísmo ainda vive. Se não nos tornarmos fariseus, então cultivemos uma religião do coração. Percebamos diariamente que o Deus com quem temos que lidar olha muito abaixo da superfície externa de nossa profissão e que Ele nos mede pelo estado de nossos corações. Sejamos reais e verdadeiros em nosso cristianismo.
Abominemos toda atuação parcial, afetação e aparência de devoção, postas em ocasiões públicas, mas não realmente sentidas por dentro. Nossa hipocrisia pode enganar o homem e nos dá a reputação de sermos muito religiosos, mas não pode enganar a Deus, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que quer que sejamos na religião, nunca usemos uma capa ou uma máscara de religião. Nada em toda a criação está escondido da vista de Deus. Tudo é descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Hebreus 4:13. A segunda coisa que exige nossa atenção nesses versículos é a advertência de Cristo contra o medo do homem. Não tenha medo, diz ele, daqueles que matam o corpo e depois disso não podem fazer mais nada. Mas isto não é tudo. Ele não apenas nos diz a quem não devemos temer, mas de quem devemos ter medo. Temei-o, diz Jesus. Temei aquele que após a morte do corpo tem o poder para lançar você no inferno. Sim, eu lhe digo, temei-o. A maneira pela qual a lição é transmitida é muito impressionante. 2 vezes a exortação é aplicada. Teme-o, diz nosso Senhor. Sim, eu lhe digo, tema-o. O medo do homem e da mulher é um dos maiores obstáculos que se interpõe entre a alma e o céu. O que os outros vão dizer de mim? O que eles vão pensar de mim? O que os outros vão fazer comigo? Quantas vezes essas pequenas perguntas viraram a balança contra a alma e mantiveram os homens e mulheres atados de pés e mãos pelo pecado e pelo diabo? Milhares nunca hesitariam um momento em invadir uma brecha ou enfrentar um leão, que não ouçam enfrentar o riso de parentes, vizinhos e amigos. Agora, se o medo do homem tem tanta influência nestes tempos, então quão maior deve ter sido sua influência nos dias em que nosso Senhor estava na terra? Se é difícil seguir a Cristo através do ridículo e de palavras maldosas, então quão mais difícil deve ter sido segui-lo através de prisões, espancamentos, açoites e mortes violentas. Todas essas coisas nosso Senhor Jesus conhecia bem. Não é de admirar que ele clame, não tenha medo. Qual é o melhor remédio contra o medo do homem e da mulher? Como podemos superar esse sentimento poderoso e quebrar as correntes que ele lança ao nosso redor? Não há remédio como o que nosso Senhor recomenda. Devemos suplantar o temor do homem por um princípio mais elevado e mais poderoso, o temor de Deus. Devemos desviar o olhar daqueles que só podem ferir o corpo para aquele que tem todo o domínio sobre a alma. Devemos desviar nossos olhos daqueles que só podem nos prejudicar na vida presente, para aquele que pode nos condenar à miséria eterna na vida futura. Amados, armados com este poderoso princípio, não devemos bancar o covarde. Vendo aquele que é invisível, encontraremos o medo menor se desfazendo diante do maior, e o medo mais fraco desaparecendo diante do mais forte. Temo a Deus, disse o coronel Gardner, e portanto não há mais ninguém que eu precise temer. Foi um ditado nobre do bispo martirizado, Rupert, quando um católico romano o incitou a salvar sua vida, retratando-se na fogueira. A vida é doce e a morte é amarga, mas a vida eterna é mais doce e a morte eterna é mais amarga. A última coisa que exige nossa atenção nesses versículos é o encorajamento de Cristo aos crentes perseguidos. Ele os lembra do cuidado providencial de Deus para com a menor de suas criaturas. Nenhum pardal é esquecido por Deus. Ele prosseguiu, assegurando-lhes
que o mesmo cuidado paternal está comprometido em favor de cada um deles. Os próprios cabelos de sua cabeça estão todos contados. Nada seja grande ou pequeno pode acontecer a um crente sem a ordem e permissão de Deus. O governo providencial de Deus sobre tudo neste mundo é uma verdade da qual os filósofos gregos e romanos não tinham noção. É uma verdade que é especialmente revelada na palavra de Deus. Assim como o telescópio e o microscópio nos mostram que a ordem e desígnio em todas as obras da mão de Deus, desde o maior planeta até o menor inseto. Assim, a Bíblia nos ensina que há sabedoria, ordem e desígnio em todos os acontecimentos do nosso dia a dia. Não existe acaso, sorte ou acidente na jornada do cristão por este mundo. Tudo é arranjado e designado por Deus. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem do cristão. Romanos 8, 28. Se professamos ser crentes em Jesus Cristo, então procuremos ter um senso permanente da mão de Deus em tudo o que nos acontece. Vamos nos esforçar para perceber que a mão de nosso Pai está medindo nossa porção diária e que cada passo nosso é ordenado por Ele. Uma fé prática diária desse tipo é um grande segredo da felicidade. É um poderoso antídoto contra a murmuração e o descontentamento. Devemos tentar sentir no dia da provação e decepção que tudo está certo e tudo está bem feito. Devemos tentar sentir no leito da doença que deve haver uma necessidade para isso. Devemos dizer a nós mesmos: Deus poderia manter essas aflições longe de mim, se Ele achasse adequado, mas Ele não faz e, portanto, elas devem ser para minha vantagem. Eu me deitarei e as suportarei pacientemente. Tudo o que agrada a Deus me agradará. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Abençoe o nosso dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.